Aleluia. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço, amados irmãos, sem mais delongas, carta aos Colossenses, ou melhor, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, apenas o versículo 4. Deixar grato a Deus por mais uma noite estar em sua casa, em sua presença, e por meio dessa grandiosa responsabilidade. Bem, todos acharam? Digo assim: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aí deixa eu repetir, por gentileza, esse versículo. Digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém. Podemos assentar, por gentileza? Amados, deixa ao observar a Bíblia Sagrada, que nada melhor do que o curso de doutrina, o curso de ensinamento, e trazemos também um texto voltado às cartas doutrinárias. Mas, quando olhamos a carta aos Colossenses, nós vemos seu escritor, o apóstolo Paulo, Deus o incumbindo de uma grande responsabilidade, e dentro dos 27 livros do Novo Testamento, nós vemos a preocupação do nosso Pai Celestial em separar homens, em separar cartas, para admoestar a sua igreja e para trazermos a consciência sobre o que é a sã doutrina de Cristo. Desses 27 livros, nós vamos ver que 21 são cartas doutrinárias. E Deus vai utilizar o apóstolo Paulo, dentro desses 27 livros, para escrever 13 cartas de administração, de preparo, de conscientização à sua igreja. Dessas 13 cartas, amados, Paulo ele vai escrever 5 cartas em prisão. 4 delas no ano 61, Efésios, Filipenses, essa carta de Colossenses e Filemão, e a última carta do seu ministério, no ano 67, segunda carta de Timóteo, é chamada de carta do seu coração. Ao observarmos esse livro, Paulo, ele não chegou a estar nessa cidade de Colosso. Paulo não chegou a estar nessa cidade de Colosso. O evangelho vai chegar na cidade de Colosso através de um dos seus discípulos, chamado Epáfras. Mas Paulo, mesmo preso, mesmo em circunstâncias ruins, em circunstância onde ele não poderia se locomover para onde ele queria, Paulo ele tinha consciência que ele era o mensageiro de Cristo. E todo pregador, todo ensinador, ele tem que ter essa consciência. Eu não sou mensageiro de mim mesmo. Eu sou um instrumento do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona, ou melhor, nos impulsiona, nos direciona, nos dá uma palavra, ele tem propósitos a serem realizados, objetivos a serem alcançados. Então nós vamos ver que Paulo, dentro do seu ministério, mesmo preso, ele tem uma preocupação, ou melhor, ele tem uma ocupação. Porque qual a diferença de alguém preocupado e de alguém ocupado? O preocupado é aquele que pensa, que perde o cabelo, que esquenta a sua cabeça, que fica nervoso, que sai do sério, mas nada acontece. Do mesmo jeito está e do mesmo jeito continua. Paulo não. Paulo era alguém ocupado, é alguém que tinha o pensamento, mas também tinha a ação. E qual era a ação dele? Escrever, direcionar e orientar pela palavra de Deus na revelação do Espírito. E o que é que Paulo vai encontrar? Em primeiro lugar, o livro de Colossos tem um propósito de combater erros da igreja e mostrar que os crentes têm tudo o que precisam em Cristo. Ou seja, servir a Cristo ou ter Cristo na condução da sua vida e ter suficiência em todas as coisas. O que seria isso, presbítero? É ter todas as suas necessidades supridas, emocionais,
Paulo escrevendo e dando um panorama a essa igreja, porque quando Paulo observa a igreja de Colosso, e ele tem as informações, qual vai ser o panorama que Paulo vai ter dessa igreja? Paulo ele vai ver uma igreja fervorosa, Paulo vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo, Paulo vai ver uma igreja em desenvolvimento, mas uma igreja que necessitava de uma estrutura pela palavra. Porque Paulo vai observar que o relativismo religioso, a filosofia e o paganismo estava tentando derrubar o que Deus instituiu. Só que Paulo, ele não vai usar armas carnais. Paulo, ele vai usar o que Deus colocou nas suas mãos. Isso fala de quê? De um servo atento, de um servo obediente, de um servo capacitado, de um servo que está debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, quem está debaixo dessas prerrogativas sabe como se comportar, sabe o que falar, sabe a quem direcionar. Por quê? Porque em nada é confundido, mas em tudo ele é revelado. Então Paulo, quando ele vê essas situações, ele vê crentes se desvirtuando, ele vê crentes perdendo a fé, ele vê crentes saindo fora, ele enxerga uma igreja que ao mesmo tempo tem uma proporção em crescimento, em progressividade, ele vê uma igreja também correndo riscos. Porque em todo tempo, amado, o diabo não brinca de ser diabo. E assim como Deus tem seus instrumentos, o adversário da nossa alma tem os seus instrumentos. E qual é uma das características que eu observo no diabo? Perseverança. Diferente de nós, muitas vezes começa a orar por um propósito, e desiste no meio do caminho, o diabo não desiste. Ele vai te tentar hoje, ele vai te tentar amanhã, ele vai continuar te tentando até achar uma brecha. Agora, compete à igreja ter o quê? Prudência e vigilância. E o que é estar vigilante, amados? É estar atento ao que está acontecendo. Porque o esfriamento espiritual tem alcançado tantas igrejas. Porque vem à casa de Deus simplesmente para cumprir protocolo. Não tem compromisso com Deus. Não tem vida de oração. Não se consagra, não busca, não tem essência do Espírito Santo. Tem muitos aí fora como lata vazia, que só faz barulho, que só faz algazarra, que só promove eventos, mas o Espírito de Deus está longe. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, mesmo que em algum momento possa ser pego desapercebido, esse Espírito é aquele que exorta. E o que exortar? Animar. E o que exortar? Trazer a consciência. E o que exortar? Trazer senso de responsabilidade. E o que exortar é trazer as pessoas ao verdadeiro propósito. Porque quem tem compromisso com Deus, tem um Deus que cuida, que zela. É uma das características da sua bondade. Glória. E Paulo está em prisão, mas está atento. Muitos que estavam soltos estavam o quê? Desapercebidos. Estavam numa condição de risco. Quantos não estão assim no dia de hoje? Parece que a vida é só pautada pelo mundo material. Eu não sou contra buscar as coisas materiais, amado. Estude, procure progredir, cresça financeiramente, cresça de maneira educacional. Deus nos deu sabedoria. O que é ter sabedoria, amados? É saber conciliar o tempo com as coisas que são necessárias. Então, enriquecer, ter conhecimento, isso não me tira da presença de Deus. Aleluia. Desde que eu não perca o temor, o relacionamento com Deus e a intimidade com Ele. Que é o que muitos não conseguem ter, o ponto de equilíbrio, que é um dos frutos do Espírito
está ligado à temperança. Paulo está preso, Paulo está numa condição ruim, literalmente, mas Paulo está o quê? Na direção do Espírito. Ou seja, ele recebeu de Deus uma capacitação e ele está focado em cumprir a sua chamada. A primeira coisa que eu observo para nós, amados, como é que está a nossa condição de acordo com o ministério que Deus colocou nas nossas mãos? Porque, amados, quem Deus deu o ministério do ensino tem que se dedicar ao ensino. Quem Deus deu a capacidade para o ministério do louvor, se dedica ao louvor. Quem Deus chamou para ser um ganhador de almas, se dedica a ganhar almas. Porque o Deus que nos deu, e outra coisa, o que Deus nos deu não foi de graça, mas foi pela graça. Um dia Ele vai requerer. E aí você pode se encontrar como servo mau ou infiel, ou como um obreiro ou obreira aprovada, que manuseia a palavra da verdade e que cumpre o que Deus colocou nas tuas mãos. E o que Deus colocou em nossas mãos, a nossa preocupação não é o que os outros vão ver, não é o que os outros vão falar, não é a forma que as pessoas vão nos avaliar mais, porque o ser humano ele é complicado e só Deus vai nos entender. Deus tem cada tipo de filho e só Ele mesmo para lidar com o seu servo, e eu me incluo nessa parte. O ser humano muitas vezes ele faz avaliação pelo seu pensamento, pelo seu querer, pelo seu princípio, e na grande maioria não é pela direção do Espírito. Porque quando eu olho pela visão do Espírito, eu olho pelo olhar sobrenatural, e muitas vezes o que Deus vai fazer não condiz com o que está no presente. Então nós temos que ter ciência do que estamos fazendo. Abra por gentileza Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Pode colocar na televisão, qualquer coisa hoje ali. Fica até mais fácil o pessoal achar. Diz assim, ó. Quando Deus se apresenta diante dele, como Saulo ainda, na verdade Saulo e Paulo são o mesmo nome, um no hebraico e outro no latim, o que é que o Senhor vai dizer, vai mandar na linha dizer para ele? Disse-lhe, porém, o Senhor. Opa, a mensagem não é de qualquer um, é do Deus soberano. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Ou seja, cada um de nós que estamos aqui, independente do ministério, Deus nos escolheu para esse propósito. Só que Deus não manda ninguém despreparado para o campo de batalha. Deus que eu sirvo é Deus de perfeição. Ele prepara os seus servos para enviar e deixa consciente da sua responsabilidade. Para levar o meu nome diante dos gentios, que é o povo pagão, dos reis, porque Paulo, pelo seu nível cultural, ele tinha condição de alcançar públicos que outros homens como Pedro não alcançaria. Então ele tinha a graça de Deus, que era o ponto número 1, mas a sua educação, o seu nível de conhecimento também o dava a condição de se portar e de falar diante de sábios, mestres e diante de reis. Vamos lá. E dos filhos de Israel, porque ele era judeu. E ele vem do judaísmo. 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve lhe padecer pelo meu nome. Junto com a chamada tem a cruz. E cruz fala de sofrimento, responsabilidade. Agora vamos ver quais eram os problemas que Paulo estava combatendo dentro da igreja de Colosso. A igreja de Colosso era semelhante ao gnosticismo. Ela estava combatendo esses problemas. Esse termo vem do grego, quer dizer conhecimento. Essa heresia, o ensino contrário à doutrina bíblica, minava o cristianismo de várias maneiras básicas. Número 1, insistia que um conhecimento secreto, importante, estava escondido da maioria dos crentes. Em primeiro lugar, Paulo vai refutar isso. Por quê?
Deus que nós servimos, o Espírito de Deus, é Espírito de revelação, que revela o profundo e o escondido. E qual foi a maior revelação que Ele revelou a nós, amados? O seu projeto de salvação, que é concretizado em nossas vidas, e que nós recebemos, e o Espírito Santo de Deus atuando em nosso ser. 2. Ele ensinava que o corpo era maligno. Paulo se opôs a isso, dizendo que o próprio Deus viveu em um corpo, isto é, ele estava encarnado e era o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos para a Bíblia. No versículo 4 eu digo assim: eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que essas palavras persuasivas, amados? São aquelas que têm o objetivo de influenciar alguém a pensar ou agir de determinada forma por meio de argumentos bem embaçados. Ou seja, o argumento persuasivo, amados, ele tenta influenciar a gente para que a gente tire a visão daquilo que é certo e passe a aceitar o que é errado. Aí vai se cumprir aquela frase que diz no mundo, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, mas para nós não. Aleluia. O que é mentira é sempre mentira, e o que é verdade é sempre verdade. O que é que Paulo está enfrentando aqui? Os gnósticos vinham da cultura grega, e para eles, e Paulo aqui está defendendo quem? A Cristo, o Evangelho. Para eles, Jesus Cristo não poderia ser plenamente humano, apenas um ser divino. Por quê? Porque para os gregos a matéria, o nosso corpo, ele é mau. Mas vamos para a Bíblia. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ver a primeira refutação desse falso ensinamento. E a Assembleia de Deus, ela defende a união hipostática, que é Jesus plenamente ou perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Vamos lá, amados. E nós vamos explicar o porquê que Jesus não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha imperfeição. Vamos ler. Versículo 34. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Ou seja, Maria não teve nenhum tipo de relação sexual para conceber a Cristo, porque toda a concepção de um feto, ele precisa passar por algum tipo dessa situação, ou mesmo jeito de hoje até inseminação. 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos é que Jesus Cristo, ele nasceu de maneira humana, ele foi perfeitamente humano, porque ele foi concebido pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Então nele não havia pecado, não havia imperfeição, não havia culpa, não havia nenhum tipo de deformidade, ele era perfeito. E por que eu fiz questão de mostrar Lucas? Porque cada evangelho que fala da manifestação do Senhor Jesus Cristo, ele tem um propósito e um objetivo, mas eu não vou apontar nem Mateus nem Marcos, eu vou apontar Lucas e João, porque cada um tem a sua visão. Lucas, o que é que Lucas vai focar? Mostrar Jesus como filho do homem, ou seja, o homem perfeito. Vamos olhar a Bíblia? Aqui, Lucas capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, ou seja, filho da promessa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a primeira prova cabal, uma prova verdadeira que Jesus Cristo é homem, está por quem? Por Lucas, que era dos escritores, doutor e evangelista, e era grego. Agora, qual vai ser a segunda coisa que nós vamos debater?
Cristo só parecia ser humano, mas não há. Paulo insistia que Jesus era completamente humano e completamente Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Toda defesa da fé, amados, tem que ter baseamento bíblico. E Paulo, ele era alguém que tinha convicção em cima das suas afirmações. Além do Espírito, ele tinha conhecimento. Todos acharam? Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, enquanto Lucas está focado em mostrar a perfeita humanidade de Cristo, João, como evangelista, ele está focado em mostrar a divindade de Cristo. Porque no livro de João, antes da crucificação, ele vai contar 7 milagres que falam da indicação dele como Deus. Segundo, o livro de João vai ser o livro que vai mais usar o termo eu sou. O que esse termo eu sou aponta, amados? A divindade de Cristo. Só Deus pode usar esse termo. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bíblia, João 10:30. Abra por gentileza. Amém? 10:30, acharam? Eu e o Pai somos um. O que é que Jesus está dizendo aí, amados? O que é que ele está apontando? Ele está se colocando abaixo de Deus? Não, aí não. Aí ele está dizendo que eles estão focados num só propósito. Por que esse foco num só propósito? Porque ele está apontando que eles têm igualdade de ação e igualdade de natureza. Ação, sobre ele existe um poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para fazer paralítico andar, cego ver, para fazer endemoniados serem transformados. Sobre ele havia poder para multiplicar pães e peixes, porque sobre ele havia um poder sobrenatural. Ele era Deus, ou melhor, ele é Deus. E qual é a igualdade de natureza, amados? Ele é santo, assim como o Pai é santo. Ele é perfeito, assim como o Pai é perfeito. Então, nele não há nenhum tipo de rastro de dúvida da sua perfeita divindade. Ele é dotado de todos os atributos, assim como o Pai também é. Então, o que João deixa focar? E é base para a defesa do apóstolo Paulo. Completamente humano e completamente Deus. Porque havia uma unidade sobre ele. Voltando para o texto, no versículo 5, o que é que ele vai dizer? Em Colossenses. Aí ele vai dizer: porque que ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então o próprio texto comprova que Paulo ele não está em corpo presente. Mas todo aquele que serve a Cristo não há denominações que nos afastem. Nós fomos comprados pelo meio santo. Não há distância que tire a nossa comunhão uns para com o outro, ou que interfira no nosso amor um para com o outro. Eu posso estar aqui no Rio de Janeiro hoje, como amanhã eu posso estar no Rio Grande do Sul. Nós continuamos sendo irmãos em Cristo Jesus. E qual é o nosso papel como igreja? Orar um pelos outros, aconselhar um ao outro, admoestar um ao outro, fortalecer um ao outro, exortar um ao outro, ajudar um ao outro, porque nós somos uma família. E Paulo tinha esse entendimento.
Ele estava em prisão, mas a sua alma estava livre para amar o seu irmão, para ajudar o seu irmão, para abençoar a vida dos seus irmãos. Porque todo anunciador de boas novas, todo pregador, ensinador da palavra de Deus, ao mesmo tempo que ele está sendo edificado, ou seja, sendo estruturado por Deus, mas ele está estruturando a vida de muitos, ele está ouvindo. Então ele tem a capacidade de influenciar, ele é influenciado, mas ao mesmo tempo ele influencia. Versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aqui, ele é um defensor de Jesus. E por que ele fala com tanta propriedade? Porque além de ele ter visto o próprio Cristo, esse poder, esta graça, esta unção, o fortalecia para que a sua postura, para que o seu comportamento, para que a sua fé estivesse fincado nele. E como nós vemos alguém que anda em Cristo? Através do seu bom testemunho. O que eu faço no meu trabalho, na igreja, na sociedade, no colégio, ele reflete se eu estou em Cristo ou não. O brilho do Espírito Santo é algo que me acompanha. Porque a Bíblia nos chamou para ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. Então quem anda em Cristo tem que ter um comportamento semelhante ao dele. Por mais que em algum momento a gente possa falhar, errar, mas a Bíblia manda o quê? Nós nos esforçamos. Esforça-te e tens bom ânimo. Porque a cada dia nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Ser aperfeiçoado, amado, não significa ser perfeito. Perfeito é alguém que não erra. O aperfeiçoamento é alguém que está em melhoria contínua, que é um atestado de qualidade de quem serve a Cristo. Então quem anda em Cristo, se eu pequei 10 vezes ontem, hoje eu vou pecar menos, vou procurar pecar menos, talvez 8. Se hoje foi 8, amanhã 6, até o ponto de eu chegar diante de Deus, que vai ser aquele grande dia, onde o nosso corpo estará transformado, e ali não haverá mais nenhum tipo de defeituosidade nas nossas vidas física e nem espiritual, porque o nosso corpo será transformado. Então andar em Deus, andar nele, está ligado a uma vida de perseverança, está ligado a uma vida de fé, de insistência, de renúncia, amados. Porque não tem como andar em Cristo, ou servir a Cristo, ou ter Cristo como direcionador da sua vida, sem renunciar ao meu eu, sem renunciar à minha vontade, sem renunciar aos desígnios, mas estar disposto a viver pela perspectiva do nosso Senhor e Salvador. E aí com cada um ele tem os seus direcionamentos, as suas exigências. 7. Arraigados e edificado nele, confirmado na fé, como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. O que está arraigado? O que está edificado, amados? É estar com a estrutura firme, é estar com a estrutura sólida. Porque Jesus não é a pedra angular, ele não é a pedra principal, ele não é a rocha eterna. E quem está firmado nele? Você já viu Jesus titubeando com 2 pensamentos? Você já viu Jesus com comportamento titubeando? Porque ele é imutável, ou seja, a sua essência é a mesma. E quem serve a ele precisa buscar nele estrutura. E como eu vou buscar estrutura em Deus? Através da palavra. Porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra também representa o próprio Cristo, que sacia a minha alma, que sacia a minha sede, que me completa em todos os requisitos. Ou seja, nele eu não tenho falta de nada. Nele eu tenho estrutura. E para que eu preciso de estrutura, presbítero? Para aumentar as provações que vão vir diante de você, os sofrimentos, as perseguições, as tentações,
Quem não tem estrutura em Deus, qualquer vento contrário, tira ele da igreja, tira ele do foco, tira ele do princípio, tira ele do propósito. E quantos não estão desviados aí fora? Mas você nessa noite, você está aqui e você tem 1000 motivos para levantar sua mão e agradecer a Deus, porque a sua estrutura está em Cristo, firme, edificada nele. E ele vai dizer assim, ó, neles confirmado na fé. Perceba que a fé ela é um princípio fundamental daqueles que querem conhecer a Deus, daqueles que querem estar próximo com Deus. A fé ela aparece como fruto, porque ela nos qualifica, é algo que é gerado dentro de nós. A fé ela também aparece como dom, porque ela nos dá capacidade para realizar as obras que Jesus Cristo nos prometeu. E ao mesmo tempo a fé é vista como exigência para aqueles que querem servir a Cristo. Aonde está escrito? Bíblia, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu não tem fé, amados, você deixa Deus em descontentamento. Você não vai agradar Ele sem ter fé. Então a fé ela faz com que Deus se agrade de mim. Então vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele é fiel e galardoador daqueles que o temem ou buscam. Então a fé ela me faz crer que as promessas de Deus não morreram, mas que as promessas são eternas e perpetua, ou seja, a cada dia ela se cumpre, a cada dia ela se realiza. E mesmo que talvez em vida eu não as veja, mas eu creio que no grande dia eu irei experimentá-las na boca do Cordeiro, ao lado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, assim como foste ensinado. Eu não tenho como ter convicção se alguém não me ensinar. Ninguém chega a algum lugar, mano, se não tiver um mentoreador. E por isso os mentoreadores, os mestres e os professores, eles devem ser valorizados. A Bíblia diz, dai honra a quem deveis honra. Esse sentido da honra, amados, não é de colocar a pessoa no lugar de Deus, mas é de reconhecer o esforço, a dedicação, o bem-estar daqueles que te fizeram bem. O tempo que ele dedicou a você, os estudos que ele ministrou a você, as orações que ele realizou na sua vida, amados. Toda a igreja ela tem que ter esse princípio, o princípio da gratidão. Aqueles que dedicam pela sua vida. Ninguém chegou aqui por acaso. O Espírito de Deus te convenceu. Jesus te comprou na cruz do Calvário. Sim, mas teve alguém que foi lá e pregou. Teve alguém que fez aqui o apelo. Teve alguém que ministrou a escola bíblica dominical para você, o seminário teológico, o culto de doutrina. Em algum momento você foi preparado para estar aqui. E você está sendo preparado, porque a nossa preparação é eterna, para que outros que estão lá fora nós possamos compartilhar o que recebemos. Sim ou não? E quando estou preparado aqui para compartilhar o que Deus tem? Não adianta nada eu ouvir, aprender e não colocar em prática. Crescendo em ação de graça. Esse crescer em ação de graça, ele mostra uma vida de progresso, de avanço. Porque alguém que tem um coração agradecido, eu vou dizer que essa pessoa que tem um coração agradecido é uma pessoa sensível ao Espírito Santo de Deus. E a gente vê essa sensibilidade sendo demonstrada de várias formas. Uns choram, outros se derramam, né? Outros pulam, outros talvez abrem a voz, começam a cantar dentro de casa, no trabalho, no lar, né? Outros demonstram também do seu aspecto, né? Um sorriso, a alegria de alguém que é grato a Deus. Isso são expressões de gratidão. E é algo daqueles que têm experiência com Deus, é algo que vai crescendo. Perceba, olha a concepção e a mentalidade de Paulo. Ele está preso, ele está longe desse povo, mas olha as palavras que estão saindo dos seus lábios, que estão saindo do seu coração, amados. Não tem como alguém expressar tamanho ensinamento se a
tinha me concedido. Aquela prisão não era impedimento. Aquela circunstância de ruim não era impedimento. Para quê? Para expressar o que estava dentro do seu coração. O que eu quero dizer com isso, amados? A nossa maior riqueza não está no exterior. O exterior, ele só brilha o que está dentro do meu interior. Aonde tu quer chegar, prefeito? A mentalidade transformada por Cristo não me faz ver a vida pelo que o mundo pode me dar, ou pelas minhas limitações. O meu coração transformado por Deus me faz enxergar o quão grande amor, o quão grande dádiva Ele me concedeu em me amar, mesmo eu não sendo merecedor. É por isso que Paulo, ele é um exemplo. E os homens que observam da Bíblia Sagrada, ele e o apóstolo João, para mim são dois ícones das Sagradas Escrituras, em termos de resistência, conhecimento, inteligência, unção, profundidade dentro das Sagradas Escrituras. Porque por mais que tudo trabalhe contra eles, mas você vê eles permanecendo de maneira constante e sendo grato. O que é que isso me traz, amados? Às vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e às vezes coisinhas bobas. Ninguém aqui está preso. Ninguém aqui não tem um pão de cada dia dentro de casa para poder comer. Ninguém aqui está sem um teto para poder morar. E às vezes a gente são tão medíocres, e eu me coloco dentro dessa, em primeiro lugar dessa afirmação, que não temos nem a coragem de chegar na casa de Deus e agradecer a Ele. Ou talvez na nossa oração agradecer a Deus. Sempre o nosso início da nossa oração é pedir. Parece que é filho de cego, né? Só pede, só pede, só pede. Mas o nosso primeiro pensamento, amados, é agradecer. Qual é a melhor forma de eu render ação de graça a Deus? É quando eu entro aqui e expresso a minha adoração. Aleluia! Eu mostro que eu tenho um coração agradecido. Paulo ele tinha essa constituição. Aí ele vai dizer: 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Aí nós vamos olhar o Evangelho nos dias de hoje, né? A gente vê alguns abençoados no nosso meio que não pregam sobre a cruz de Cristo, que não pregam contra o pecado, que não pregam a favor da santidade. Quais são as pregações dele? Dinheiro, carro, coloque sua joia, coloque seu brinco, coloque sua pulseira de ouro, que da mesma forma que você está colocando no altar, o altar te restituirá. Eu me pergunto, gostaria de perguntar a esses indivíduos, aonde que está escrito isso? Porque a Bíblia, ela é focada em promessas. A prosperidade é de Deus? Sim. Mas o que é prosperidade? Segundo o que está escrito, é ter falta de nada. Prosperidade não é ter riqueza em demasiado. Deus pode dar? Pode, para Deus não é impossível. Agora, significa que todos alcançarão essa igreja? Não. Com cada um, Deus sabe como agir. E sabe como lidar. Aonde tu quer chegar com isso, presbítero? Tem pessoas, amados, se você olhar para a padaria, tem pessoas que só têm condição de servir a Deus com um pão. E com aquele pão ele vai ser fiel. E com aquele pão ele vai buscar Deus. E com aquele pão ele vai ter santidade. E com aquele pão ele vai pregar o Evangelho. Se Deus der 2 pão, acabou o cristão. Não aparece mais na igreja, não vem mais escuto, não busca mais a Deus. Tem pessoas que Deus pode dar 10 pães, ele não muda. Ele é temente, ele é fervoroso, ele busca a Deus, para ele tanto faz, tanto fez. Tem outros que Deus dá até a padaria para ele, Alex, porque ele sabe que o coração daquela pessoa é tão gratificante, é tão agradecido, que além dele ser abençoado, ele vai abençoar o seu próximo. Porque esse era o princípio da igreja primitiva, né? Não é pregado. Hoje eu acho interessante a pregação desses abençoados, esses indivíduos,
Que ninguém fala em compartilhar o que tem, né? Compartilhar as ofertas, os dízimos que estão entrando lá dentro das igrejas deles e ajudar os que estão necessitados, para que todos tenham a mesma estrutura financeira. Nenhum deles fala isso, porque o princípio da igreja mentir é esse. Dividiam tudo e repartiam de igual forma, não. Mas aquele que tem comunhão com Deus não se deixa se levar pelo julgamento desse mundo, porque o mundo visa o exterior, amados. Para o mundo vale o que eu tenho financeiramente, a maneira como eu me visto. Se eu paro com o meu carro do ano, se a minha conta bancária está cheia, se eu posso bancar churrasco todo final de semana, na boa expressão, eu sou o cara. Agora, chega e fala que tu está com problema. Chega e fala que tu está precisando de oração. Chega e fala que você está com uma doença que não tem cura, para ver se todo mundo desaparece. As ideologias que têm sido plantadas, ideologia de gênero, o feminismo sendo plantado dentro da igreja, deve ser batido sobre isso. A ideologia de gênero, quando não esquece que Deus colocou tudo no seu devido lugar. E cada um tem o seu lugar, tem o seu destaque, tem a sua honra. Mas a honra não é para o nosso engrandecimento. A honra é para que Deus venha ser glorificado em nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, qual é a preocupação de Paulo? É enriquecer? Não. A situação que ele está, meu filho, está preso. E a grande parte do ministério dele, ele vai terminar o seu dia preso, com a sua cabeça decapitada. Mas qual é a preocupação de Paulo? Manter a comunhão com Deus. A minha pergunta é nessa noite: qual é a sua prioridade? Qual é a primeira coisa que está em foco para a sua vida? A minha é a minha comunhão com Deus, amados. Eu sou falho, sou errante, sou pecador, sou mesmo. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. Mas uma coisa eu sei, que para mim, e aí você faz reflexão na sua vida, e eu vou falar com a olhar da fé, eu creio que para nós não adianta de nada eu ter tudo, se o principal eu não ter, que é o quê? A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem comunhão com Ele tem intimidade e relacionamento. Quando erra, quando peca, ele vem lá na voz da alma, que é a consciência. Diz: está errado, se conserta e coloca a tua vida no altar. Quem já ouviu isso dentro do seu ouvido? Quem já ouviu isso em algum momento na sua casa? Quem tem comunhão com Deus não consegue manter uma prática de vidas erradas, não tem prazer no pecado. Porque quando erra, quando peca, ele vem e nos toca. E o toque dele nos mexe com as nossas estruturas, mexe com os nossos sentimentos. Ele faz com que nós reconhecemos nosso estado de miserabilidade, nosso estado de pecabilidade, e reconhecemos que Ele é tudo e nós não somos nada. Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida. Aí ele vai dizer: 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é ser alguém pleno, amados? É alguém que está dotado de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração, de todo o poder, de todos os atributos. Em Jesus não há falta de nada. Quais são os seus atributos que mostram que Ele é pleno? Onisciência, tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Nós mesmos nós existimos, Ele já conheceu a sua presciência. E antes mesmo de todas as coisas existir, Ele também já sabia. Colossenses 1:7. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é onipresente porque sua presença está em todo lugar. Ele é onipotente porque tem todo o poder em suas mãos. E justamente por ter tudo isso, Ele se torna soberano. Faz o que quer, na hora que quer, em quem quer e do jeito que quer. É por isso que às vezes você olha para um irmão que às vezes quem já cometeu o erro de julgar. Todo mundo aqui, né? Eu tenho certeza que não tem ninguém que nunca cometeu esse erro. Às vezes a gente olha para alguém, e às vezes a gente deve ser uma vez falou aqui, né?
Às vezes para alguém isso não é nada. Mas como a gente vê essa pessoa exercendo dádivas, dons e maravilhas da parte de Deus? Porque a plenitude de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo é na vida dessa pessoa. E você pode ver que as piores situações como dessa pessoa, você vê que são as pessoas que são mais instrumentalizadas por Deus. Você vê, só você observar os testemunhos, as operações de milagres, os homens que mais se destacaram, homens e mulheres que se destacaram. Pesquisa o histórico. A pergunta é para agradecimento dele? Não. É para mostrar a realidade, a capacidade e a extensão do poder que há nesse Deus. Esse Deus pleno, que tem poder de alcançar, de entrar, de libertar e de manifestar sua glória de maneira tal que nós não temos como dimensionar mais, nem amplitude, nem profundidade. 10. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, ele é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, e até o diabo tem que submeter a sua autoridade. O diabo ele tem que se curvar diante de Deus. É por isso que 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo, o evangelista, ele está dizendo ali debaixo da autoridade do Senhor: filhinhos, sois de Deus, e vós já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós, ou melhor, em nós, do que os que estão com ele. Quem está com o mundo? O diabo, que domina o sistema e organiza os seus adeptos. Conosco, Deus. Aí a vitória é certa. No qual também estás circuncidado, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Abra por gentileza Gênesis 17, do 9 ao 14. Coloca aqui no telão, por favor, né? Amém? Vamos ver, a gente vai passando aqui. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. E esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundarei a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Continua. O filho de 8 dias por será circuncidado todo homem das vossas gerações, ou nascido na casa, e ou comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa, e ou comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do seu povo, e quebrou a minha aliança. Na lei a promessa era assim, porque a circuncisão, mas era um sinal de aliança com Deus. Com a morte de Cristo, a circuncisão não era mais necessária. Por que eu fiz questão de frisar isso, amados? Paulo, ele vem da lei. A lei, ela teve a sua importância, e Jesus não veio para quebrar a lei. Coloca por favor aí, Davi, Mateus 7, Mateus 5, versículo 14. Ele não veio para quebrar a lei. 7, 14, 5, 17, né? 5, 17. Jesus, ele não veio para destruir a lei. Olha lá, não cuideis
que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Nunca vai dizer que ele veio. A lei da lei dos profetas, ele veio também cumprir os salmos. E o que quer dizer com isso? Jesus era o único capaz de cumprir a lei. Porque a lei foi instituída. E vamos ver isso, esse pacto, mais à frente, dentro da atuação de Moisés como legislador e libertador de Israel. Porque nenhum de nós era capaz de cumprir 100%. Por isso que Jesus, no seu dia, ele vem na lei e ele cumpre a lei. E qual vai ser a diferença da lei para a graça? Que o que foi feito corporalmente agora não será mais assim. O nosso compromisso com Deus agora está no nosso coração e não em nosso corpo. Qual foi o que nos tornou participantes dessa graça? Em primeiro lugar, a morte e a ressurreição de Cristo. Ponto fundamental. A ação do Espírito Santo ao entrar na nossa vida e nos santificar. A terceira coisa que é fundamental para que isso acontecesse, para nos tornarmos membros desse corpo, o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele tem uma tipologia, uma tipificação de um ato de compromisso com Deus e com a igreja. Por isso que os desigrejados, nós sempre os aconselhamos a estarem ficados, a estar em comunhão numa igreja. Por quê, amados? Quando eu me batizo, eu estou dizendo assim, eu estou morrendo para o mundo, o meu eu está morto e agora está nascendo uma nova vida. Vida com abundância, vida perpétua, vida de comunhão para com Deus. Aí eu passo a fazer parte de um corpo, como eu sou nessa noite participante no corpo da proclamação da nada. Junto com o batismo, o que é que vem, amados? Como ato de compromisso, como ato de aliança, como ato de memorial do sacrifício de Cristo, a Santa Ceia, porque nós fazemos memória, e só toma a Santa Ceia quem está em comunhão com Deus. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. Se alguém faz diferente, está errado. Então, através disso, nós selamos um pacto de comunhão, de aliança com Deus, através desses procedimentos. Versículo 12. Sepultado com ele no batismo, ele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 13 e 14 para fecharmos. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, todo aquele que estava na incircuncisão da lei não tinha compromisso com Deus. E aquele refuta, ele coloca isso de maneira bem explícita, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas através do seu sacrifício. Havendo riscado a cédula que era contra nós tínhamos uma marca de maldição, porque todos nós, após o pecado, estávamos fora da comunhão com Deus. E o sacrifício de Cristo nos restabeleceu de volta a esta comunhão. Então nós éramos tratados como rebeldes, como criaturas, e agora somos tratados como filhos, herdeiros e co-herdeiros das promessas de Cristo. Aí ele vai dizer, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou no meio de nós. E aonde essa marca foi gravada? Na cruz. Porque cruz fala de quê? Lugar de vergonha, lugar de erro, lugar de pecado, lugar de ofensa, lugar que alguém era sentenciado e pagava como malfeitor. A pergunta é, Jesus foi malfeitor? Não. Mas o castigo que estava sobre nós, o pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí ele vai dizer, despojando os principais potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, amados, porque o diabo, apesar de saber das promessas,
Ele jamais vai deixar de realizar as suas obras. E Deus deu autoridade a ele para isso. Ele tentou Jesus no deserto. E em todo o tempo, ele tentou tirar Jesus do propósito e do foco. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele provou, ele demonstrou ao diabo e a todos aqueles que estavam à sua volta, e a nós como igreja, que a morte não é maior do que ele. Que a vergonha não é maior do que o poder dele. Que o sofrimento não é maior do que o seu poder. Mas ele demonstrou que tudo aquilo que ele realizou, amado, diante daqueles que estavam me observando, fazia parte de um propósito maior. Fazia parte de uma glória que estava a ser revelada. Fazia parte de um grande projeto, de um grande ato de bondade de Deus para com a humanidade. Por isso que João 3,16 ele foca, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, e amou de tal maneira, para que o seu Filho morresse, e através da sua morte, ele trouxesse para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados agraciados por essa salvação. Por isso que Paulo, mesmo preso, mesmo em circunstâncias difíceis, Paulo entendia o valor da dádiva que ele alcançou. E por isso, amados, que ele batalhou tanto na sua trajetória, na sua vida, para que esse evangelho fosse anunciado. Ele entendia o que era se receber a vontade de Deus. E nós, esse culto, se nós prestarmos atenção, o culto ele vem falando sobre cura, né? E as pessoas focam muito na cura material, a cura física. Mas o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele nos trouxe uma cura de maneira espiritual. Primeiro, porque ele pôs o nosso coração que era impuro, era pecaminoso, coração ofensivo. Segundo, modificou a nossa mentalidade, porque o Espírito Santo passou a atuar. Então, através disso, nós fomos sarados. E por causa disso, amados, por causa dessa dádiva é que nós propagamos, anunciamos e proclamamos que Jesus Cristo, ele é vivo e que ele é real, que ele não mudou e que jamais mudará, e o que mesmo veio um dia voltará para buscar uma igreja lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro. Quem tem convicção de que voltará? Amados, permaneça firme. Lute, batalhe, busque, para que a sua comunhão com Deus venha sempre estar. Deus te abençoe. Muito obrigado, gente.